Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Super Acadêmico e hoje a gente vai continuar a nossa playlist aqui de como sair do liberalismo do Alan Turing, aqui para fazer minha thumb aqui, como sair do liberalismo do Alan Turing. E hoje a gente vai enfrentar aqui um capítulo problemático chamado A Esquerda Social e a Extrema Esquerda, que tem tudo a ver com nossos problemas de hoje em dia, com a polarização na política no mundo todo. Antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo, comentar, partilhar, apoiar o canal também. Daqui a pouco eu vou passar o spot do Apoia-se também para você apoiar o canal no Apoia-se. Mas também recentemente foi ativado aqui no canal uma coisa chamada do Valeu Mesmo, certo? É um lugar que você clica aí logo embaixo do vídeo, no Valeu Mesmo, e aí você pode contribuir o canal mais além de dar seu like normal, certo? Então, se você estiver disposto, aperta aí no Valeu Mesmo e dá um agrado a mais para o canal, certo? Então, primeiro, o spot do Apoia-se, vejam aí. Deixa eu interromper aqui o conteúdo de vocês só um pouquinho para lembrar que você pode apoiar o canal Super Acadêmico agora, indo aí na descrição do vídeo e apertando em Apoia-se, no link do Apoia-se. Vá lá na nossa comunidade e clique lá para apoiar a partir de R$1. Agora, se você tiver um pouquinho mais de disposição e apoiar a partir de R$60, você ganha como recompensa um dos meus livros. Um desses livros aqui, à sua escolha. São 5 livros possíveis que eu posso mandar para você direto da editora. Tem o Em Busca da Verdade 1 e 2, que você pode pegar. Tem o Antropologia Filosófica, na Notas de Aula. Tem Num Quarto Escuro no Palácio da Alvorada. E tem o Novembro de 2019 de Lula da Silva. Qualquer um desses livros à sua escolha. É só apoiar a partir de R$60. Com esse apoio e junto com os outros apoios que a gente já está acumulando no canal, a gente vai conseguir melhorar ainda mais os conteúdos do canal. Agora vamos para o conteúdo do vídeo. Valeu! Pois bem, então aí você viu no spot do Apoia-se que você pode apoiar o canal diretamente, sem a intermediação do YouTube. E se você apoiar a partir de 60, você pode pegar e ganhar como recompensa um desses livros aí que eu mostrei. Então vamos lá. O Alan Turing, como a gente já viu, ele obviamente o posicionamento dele está mais para a esquerda do que para a direita. Mas é um posicionamento mitigado, que sabe problematizar as questões. Então, nesse capítulo 4, a esquerda social e a extrema esquerda, ele vai falar justamente dessa linha que separa uma esquerda mais engajada com os problemas sociais pela via democrática, né, que é o que nós temos no Brasil mais ou menos hoje, alguns países da América Latina, boa parte da Europa Ocidental. E nós temos a chamada extrema esquerda, que seria aquele movimento mais voltado para um discurso mais revolucionário, mais de transformação mais radical, que historicamente, né, nós temos em Cuba, nós temos mais ou menos na Venezuela, sendo que na Venezuela tem problema sério de gestão da própria crise deles. Não sei se a China dá para chamar também, originalmente sim, né, já que foi uma revolução comunista em 1949. A União Soviética, que não existe mais como um exemplo, né? Mas nós temos aí essa ideia mais extremada de um movimento revolucionário. Então, nós temos esses dois lados aí dos posicionamentos à esquerda. É claro que a direita tem os posicionamentos mais centrais, né? mais moderados, que acreditam no liberalismo, né, no capitalismo, no modelo econômico que faça com que as organizações e os sujeitos possam livremente exercer sua livre iniciativa e se desenvolver e tal, mas muitas vezes os movimentos liberais de direita moderada pendem para a extrema direita, como foi o caso do Brasil nos 4 anos anteriores, né, que nós tivemos. A Argentina está se aproximando disso agora, né, com a eleição lá. Tem na Hungria, né? Teve outros países do leste europeu também, não me lembro agora quais, em que, o próprio Estados Unidos, com o Donald Trump, né? Então você tem uma mentalidade mais extremada em que você, para afirmar os valores liberais, né, do capitalismo, você acaba esbarrando
nas próprias questões que a democracia coloca de maior acesso, maior pluralidade, maior igualdade de direitos, etc., que, que às vezes o liberalismo não consegue lidar muito bem. Então, os destaques que eu fiz aqui no capítulo. Quando a vida política não tem influência sobre a realidade social, movimentos extremistas se formam e se opõem a um centrismo frouxo. Esta disfunção tem efeitos negativos, tanto para as lutas sociais como para a ação política. Então, vejam, o Alan Turing escreveu isso no meado para o final dos anos 1990, mas isso é bastante atual, né? Se você olhar o que aconteceu no Brasil, né? Vou falar mais do Brasil, porque é a nossa realidade aqui. O que é que aconteceu de 2012 até 2018? Você viu uma ascensão de linguagens, né, de discursos extremistas muito mais à direita, né, nem tanto à esquerda, porque a polarização exige uma espécie de fundamentalismo dos dois lados, mas esse extremismo mais à direita, que acabou empurrando os movimentos sociais mais centrais para uma esquerda mesmo, né, de combate mesmo, o que acabou acontecendo, especialmente aqui no ambiente da internet, em que você tem um combate quase diário entre os canais, os portais, os youtubers, os influencers de direita e de esquerda, meio que o tempo todo dando de lacração em um no outro. Mas na vida real da política brasileira, nós vimos justamente assim, a mentalidade centrista, né, mais centrista de direita e esquerda. Então, ele diz aqui, ela consiste primeiramente em ver, na maior parte dos movimentos populares, a expressão de uma vontade própria de libertação, de reconquista do direito de ser ator na luta contra a desigualdade e a exclusão. Ele está falando aqui dos movimentos sociais mais populares. Quando em 2012, 2013 até 2016, muitas pessoas foram para a rua para pedir o impeachment da presidenta Dilma, muitas pessoas podem encarar isso como movimentos sociais, né, no sentido de haver uma expressão popular. Mas, historicamente, a gente sabe hoje que houve muito de, vamos dizer assim, um direcionamento de cima para baixo desses movimentos. E muitas pessoas aderiram, pareciam aderir, mas sem realmente entender o que estava acontecendo, ou se entendiam, né, tinham uma mentalidade bastante reacionária, né, por isso que a gente chama de movimentos reacionários ou conservadores. Aí tem aqui no destaque, já no século XIX, enquanto alguns se contentavam com denunciar o caráter destruidor e aviltante do trabalho industrial e da vida operária, outros acreditaram na possibilidade das vítimas se fazerem atores, particularmente graças à educação popular e à formação de sindicatos. Isso aí é uma influência direta no século XIX das teorias marxistas. Eu escrevi aqui emoção social, compaixão mais indignação. Então haveria, por um lado mais intelectual, a compaixão e por um lado de quem vive a situação, a indignação. Mas é claro, uma situação dessa que atinge diretamente a vida cotidiana das pessoas na situação de exploração, né, de sofrimento em relação à sua condição material, pode ser mitigada com ações governamentais que impedem um processo revolucionário, né, que foi mais ou menos o que tanto o fascismo de Mussolini quanto o nazismo de Hitler fizeram. Eles pegaram e esmagaram os movimentos, esse tipo de movimentos sindicais, trabalhadores, através de uma ação direta com os trabalhadores, de um lado a repressão, mas do outro também o atendimento de necessidades básicas, certo? Então, muitas pessoas acabaram aderindo a um movimento como esse, justamente porque garantia condições mínimas. Quanto mais a dominação sofrida é impessoal e global, mais o tema da impotência daqueles que são dominados e manipulados por ela se expande.
e mais a ideia de movimento social parece ilusória em face da intervenção ruidosa das vanguardas políticas e ideológicas. Então, o exemplo que eu dei aqui do Brasil entre 2012 e 2016, até 2018, né? Mas principalmente entre 2012 e 2016, seria essa maneira de que a massa é manipulada por movimentos políticos ideológicos e não uma coisa espontânea. É claro que se a gente cruza isso com o que a gente viu aqui no canal, se você não viu, dê uma olhada na playlist do Teoria das Elites Políticas. A gente já sabe que a política ela não é conduzida pela maioria, é conduzida pelas minorias. Vai ser sempre conduzida pelas minorias. Então vai ter sempre minorias no comando das forças que mobilizam a população, que mobilizam a massa. A ideia democrática exige que todos os homens e todas as mulheres sejam considerados como possíveis atores políticos capazes de ações responsáveis, apesar do distanciamento e da força do poder dominador. Bom, à medida que se acredita nisso, como aparentemente assim, a gente tende a acreditar nisso numa posição mais de fora, né, mais distante, já que a maioria das pessoas não se envolve diretamente com movimentos políticos, movimentos sociais. Mas ao acreditar nisso, a gente sabe, a gente percebe que é possível que mesmo sendo outros fazendo, isso acontece. Certo? Então, o tipo de engajamento que existe hoje, especialmente no ambiente digital, em relação tanto às mentalidades mais à esquerda quanto mais à direita, provam que há pessoas dispostas a se engajar e se envolver nisso, acreditando numa mobilização de cunho democrático, certo? Sem ser de cunho opressor. Pelo menos é o que parece, certo? Eu posso estar enganado. Todas as lutas sociais, das mais defensivas às mais inovadoras, são positivas na medida em que ampliam o campo da política, entendido no sentido amplo, ou seja, o espaço público. Com esse trecho, eu lembrei daquele artigo que eu já falei aqui no canal, da Chantal Mouffe, né, sobre a democracia política como agonismo, né, agonística. A ideia de que o espaço público é utilizado para manifestação de diferentes interesses. E essa manifestação de diferentes interesses traz no combate, né, no combate, no caso verbal, né, no debate político, a possibilidade de uma mobilização constante, não necessariamente uma mobilização no sentido revolucionário, mas no sentido de que as pessoas se envolvendo e vendo que elas fazem parte de um sistema e podem contribuir e podem aprender, pode ser mais produtivo do que simplesmente a apatia de um lado, você deixar os outros decidirem, ou a mobilização constante, né, de movimentos sociais engajados que estão sempre em estado de mobilização. Ele fala dos novos movimentos sociais novamente, como falou no capítulo anterior. A consequência direta da separação reivindicada da ação social e da ação política é que a primeira não pode ter unidade organizacional, ação social, enquanto a segunda a tem por definição, pois trata-se para ela de preparar o acesso ao poder. Então, essa separação que o Turkheim está falando é que mobilizações sociais, por exemplo, movimentos sem teto, né, ou qualquer movimento assim de bairro, essas mobilizações sociais estariam a par da ação política porque não tem um cunho organizacional, não se transformou em organização. É apenas uma mobilização das pessoas. A partir do momento que passa para a ação política, se torna organizacional e pode cair, né, provavelmente vai cair, no que Mitchell chama da lei de ferro das organizações, né, se tornando um partido, ou o que seja, e aí sendo dominada pelas cúpulas, né, as minorias que comandam. De qualquer jeito, né, não é impeditivo ao acontecer isso de que haja uma mobilização, de que haja um recurso à transformação gradual da sociedade. É claro, depende da vontade de quem tiver no comando. Né? Se a partir do princípio de que a teoria das elites está correta
e que toda a mobilização social política, mas principalmente política, é comandada por uma minoria, as minorias no comando naquele momento é que vão ditar o direcionamento daquela organização. Se ela tem um cunho mais democrático, ela vai poder, ao não concordar com o que a maioria quer, mudar de comando. Se não, pode se manter no comando. Então, por exemplo, fazendo um paralelo com o modelo de democracia dos Estados Unidos. Para nós aqui, né, aqui no Brasil, pelo menos para as pessoas um pouco mais antenadas no mundo, acham um absurdo, uma maluquice o Donald Trump está sendo o principal representante candidato do Partido Republicano lá para a eleição no ano que vem. Porque, aparentemente, né, tudo que ele fez durante o governo dele e que fez depois do governo dele, sendo réu em não sei quantos processos, etc., tal, deveria minar a posição dele como representante dos partidos republicanos, não nem da direita, mas do Partido Republicano, já que está se candidatando pelo Partido Republicano, que, como a natureza da política norte-americana força isso, é um partido bastante plural, porque você tem dentro do partido diversas linhas de pensamento. Mas isso acontece justamente porque é da vontade, do interesse de quem está nas cúpulas dessas organizações a manutenção de certas figuras, né? Aqui no Brasil, o próprio Bolsonaro é a mesma coisa, né? Assim, por lógica, por bom senso, ele já deveria ter sido descartado como liderança política, porque ele está o tempo todo sendo exposto como um político desgastado, um político com problemas de corrupção, etc. Tal. Então, isso aí já deveria ter colocado ele à parte, mas não, né? As pessoas continuam mantendo ele como uma espécie de figura central. É por isso que os próprios atores e mais ainda os intelectuais devem publicar as orientações comuns dessas campanhas e sua unidade profunda. É muito papel que o Guilherme Boulos tem com o movimento Sem Teto de São Paulo, né? É alguém que meio que centraliza a história e a mentalidade do movimento. O conteúdo social do conjunto dos movimentos é o individualismo, né? O conteúdo social do conjunto dos movimentos é o individualismo, que as forças dominantes interpretam como a liberdade dos compradores dos mercados. E que os movimentos de oposição definem como a autodeterminação, a afirmação do direito de todo indivíduo e de todo grupo à singularidade, com a condição de reconhecer esse direito a todos. Então, como o foco da modernidade é o indivíduo, né? É a afirmação do indivíduo, então dá pra, pelo que eu entendi aqui, faz sentido ele dizer que as duas linhas de pensamento, né, tanto a esquerda social quanto a extrema esquerda, colocam o indivíduo como centro. Pois é, nossa definição de movimentos sociais indica mesmo que eles são, por natureza, independentes de forças políticas. Eu não acho que sejam, mas ele está dizendo que a interpretação dele é essa. Essa última não é nem neutra nem sujeita a um poder dirigente. Não é neutra e nem sujeita a um poder dirigente. Ele está acreditando numa coisa mais espontânea mesmo. Talvez seja da mentalidade francesa dos movimentos populares serem geralmente, inclusive, violentos, né? Justamente talvez por ser mais espontâneo. As mensagens da televisão, como são em geral simples, são recebidas e interpretadas de maneiras muito variáveis de um espectador para outro, porque cada um percebe de modo singular as mensagens transmitidas. É a variedade de interpretações, eu anotei aqui. Então, é claro, ele está pensando aqui, um intelectual francês, ele está pensando no cidadão francês médio, eu imagino, né? Como um bom sociólogo, ele pensa de maneira mediana. A mediana se afasta dos extremos, então você não vê direito as pessoas que pensam assim, assado, mas pessoas mais ou menos. Então, se fosse aqui no Brasil, talvez fosse diferente, se estivesse analisando esse acesso das pessoas, tanto à informação quanto à interpretação e à própria mobilização. Deixa eu ver. Não se contentam em apresentar os fatos, o discurso os anima construído sobre escolhas. Está falando aqui dos intelectuais. Então, os intelectuais acabam escolhendo, né, principalmente os professores, as maneiras de abordar os temas. É claro. Sobre o poder, é assim que eles
seleciona as informações e escolhem os entretenimentos de maneira a eliminar a presença de situações e de atores sociais reais, a descontextualizar sua mensagem. Aí está falando da mídia novamente. Então, normalmente a mídia se apresenta, né, principalmente a mídia mais tradicional, como neutra nas situações, mas ela sempre toma uma posição. Ele é também mais livre na inovação cultural do que no julgamento propriamente político, mas está sempre submetido a relações de dominação, não se reduzindo nunca a ser porta-voz das forças dominantes. É claro, né? Nunca vai dizer que é porta-voz do povo, né? Deixa eu ver, poder da mídia novamente, ele está falando ainda. A condenação geral da mídia não pode ter senão um sentido: afirmar que somente alguns gozam do direito absoluto de definir o sentido dos acontecimentos e de informar a opinião pública, porque falam em nome de Deus, da nação ou da ciência. Então, como se fosse a vontade geral do povo. Então, eu, por exemplo, detesto quando algum jornal, alguma mídia fala que o povo brasileiro, todos os brasileiros, todo mundo está interessado nisso, ou ouviu falar, ou parou para ver, seja lá o que for. Isso é uma apropriação da minha vontade pessoal de não ter interesse nenhum naquilo ali. Aí tem mais uma relação entre mídia e poder, certo? Lembrando que aqui no canal também tem um vídeo sobre o livro do Paulo Henrique Amorim, O Quarto Poder, cujo o quarto poder é a mídia e na verdade é o primeiro, porque é o que tem mais contato conosco, certo? Então, a mídia tem um poder muito grande de intervir na nossa mentalidade justamente porque é o que a gente entra em contato. Então, se você que está assistindo tem um julgamento, um pré-julgamento sobre qualquer coisa, você pode ter certeza que boa parte do que você está pensando não veio de você, mas veio da mídia. Aí tem o debate das três esquerdas e um governo, né? O debate das posições de esquerda. O debate mais surpreendente é aquele que opõe os que querem dar outra vez a prioridade ao bom funcionamento das instituições e da ordem pública, ao invés de dá-la às dinâmicas sociais que eles julgam confusas, desorientadas ou perigosas. Aqueles que querem, ao contrário, manter a prioridade dos atores sociais, de seus conflitos e da sua situação. Então, o posicionamento do Alain Touraine é muito parecido com o da Chantal Mouffe, que também é francesa também, em que, em vez de procurar um modo de coexistir que seja, vamos dizer, pacífico, né? Mas não deixa de ser pacífico, que seja sem debate, o debate constante é que seria a própria natureza da mobilização social de esquerda, no caso aqui, né? A esquerda social, ele está dizendo. O povo ao qual se refere esses intelectuais parece-se cada vez mais com objeto ideológico. Seria uma abstração. E, finalmente, ele está pregando aqui a moderação. Entre esses republicanos cada vez mais centristas e essa ultra-esquerdista, e esses ultra-esquerdistas, há lugar para outra coisa que não um governo de centro-esquerda? Pois bem, ele meio que conclui o capítulo com isso, tem mais coisa que ele fala, mas a conclusão geral é mais ou menos essa. Ele está justamente, né, se posicionando na ideia de que é o predominante, de certo modo, na Europa Ocidental. Você tem, normalmente, na Europa Ocidental, governos de centro-esquerda no comando. Às vezes de centro-direita, mas prioritariamente de centro. Quer dizer, que está disposto, são governos que estão dispostos à manutenção do sistema democrático capitalista, né, liberal, mas, por outro lado, também promovendo o acesso às pessoas aos bens sociais básicos, né, os bens materiais básicos e direitos sociais que permitem uma certa coexistência. É claro, existem diversos outros problemas que vão surgir no meio do caminho. No caso da Europa Ocidental, o problema maior deles agora é o calor, é claro, né? A onda de calor que está derretendo o hemisfério norte. Mas o que vinha como problema desde essa época aqui do Alain Touraine é a questão da imigração. Certo? Então, os direitos sociais conquistados pelos cidadãos desses países, especialmente da França, acabavam alcançando também os imigrantes. E aí muitos franceses questionavam se esse acesso de imigrantes
esses direitos não minariam os recursos dos próprios direitos, certo? Então é uma problemática que eles tinham que lidar, ainda tem que lidar até hoje, tanto que você tem nesse momento aí a discussão na França especificamente a respeito da mudança de governo, né? Se eles vão pender para uma extrema direita ou vão se manter no centro, como muitos países às vezes apelam justamente em momentos extremos. E nós estamos vendo momentos muito extremos, né? Como, como disse o Eric Hobsbawm no livro dele era Os Extremos, e olha que ele não chegou a ver não chegou a analisar no livro dele uma boa parte do século XXI, né? Aqui no canal você tem vídeos falando sobre a Era dos Extremos dele, como também outro livro dele, que eu não me lembro agora o título, mas fala justamente, são 4 ensaios dele sobre questões de terrorismo e liberalismo, são 3 palavras, terrorismo, liberalismo, não sei o que lá, alguma coisa assim, mas é só procurar aí, que está aí na playlist de atualidades, você pode olhar a playlist de atualidades, está lá. Bom, vou ficando por aqui, o vídeo ficou mais ou menos longo, 25 minutos, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de dar o like, se gostou muito, dê o like especial, né? No Valeu Mesmo, clica aí no Valeu Mesmo, e se inscreva no canal se não está inscrito, comente o vídeo, partilhe para os seus colegas, vá lá no Zap, coloque lá o link do vídeo, nos grupos de discussão, se você faz parte de grupos de discussão política, tal, coloque lá também, porque as pessoas assistindo podem pegar e comentar e propagar as ideias, as discussões, que é o que o Alan Turing fala, né? O importante é manter o debate. Como dizia um professor meu, só tem violência quando para de conversar, então tem que continuar conversando, certo? E se você quiser apoiar o canal também, vai aí no link do Apoia-se, que é o primeiro da descrição do vídeo. Até o próximo vídeo na playlist e os outros durante a semana. Valeu!